Você acompanha a partir de agora uma entrevista exclusiva com o secretário das Cidades do Paraná, Guto Silva. Ele recebeu a jornalista Diana Túlio e falou também sobre suas aspirações políticas. Olá, hoje nós vamos conversar com o secretário Guto Silva, ele que é da Secretaria das Cidades do Governo do Estado do Paraná. Eu inicio essa conversa já agradecendo, muito obrigada por ter nos recebido mais uma vez aqui no seu escritório em Curitiba, secretário. Eu que agradeço, Diana, sempre a possibilidade de falar com a TVCI, agora em expansão, né, para toda a grande parte do Paraná, e a gente poder apresentar um pouco do momento do Paraná, esse bom momento que nós estamos vivenciando, com muita coisa boa acontecendo nos 4 cantos do estado e, obviamente, ter essa possibilidade sempre é muito bom para a gente poder compartilhar com todos os paranaenses as boas novas. Secretário, 2026 é ano de eleição, muito se especula a respeito, né, de quem vai disputar esse cargo do governador do estado, principalmente no estado do Paraná. E aí uma pergunta que muita gente deve se fazer é: o Guto Silva vai colocar o seu nome à disposição para disputar essa principal cadeira aí do executivo estadual? Já dizem que tem 2 povos que é muito ansioso, que é o político e o jornalista. Então nós estamos todos aqui nesse pacote, mas é natural que o debate eleitoral agora toma uma nova proporção, porque nós estamos falando de uma eleição importante no país e, obviamente, o dos palanques regionais. Na questão do Paraná, é óbvio que eu estou muito feliz, estou orgulhoso, envaidecido em poder ser considerado sucessor do nosso governador Ratinho Júnior. Eu faço parte desse governo desde o primeiro dia, né? Eu fui secretário-chefe da Casa Civil, depois secretário de Planejamento, segundo mandato, agora como secretário das Cidades. Então, essa filosofia de gestão, essa filosofia de governar que o governador tem colocado aos paranaenses e tem sido muito bem avaliado, a aprovação sempre muito positiva, essa filosofia que a gente chama de método Paraná é uma metodologia, né? Um jeito de governar com medidas duras, com austeridade, com corte de mordomias, e isso tem possibilitado sobrar recursos para fazer os investimentos. Então, esse conjunto de ações, essa filosofia, nós acreditamos que seja importante dar continuidade. O próprio governador aponta que ele fala que o time que está ganhando não se mexe, né? Porque nós encontramos, não diria uma fórmula, um jeito de governar que tem possibilitado a gente tirar sonhos antigos do papel, realizar muitas obras em vários municípios. E quando a gente olha a perspectiva dos indicadores do Paraná, nós temos uma evolução muito significativa. O Paraná melhorou, o Paraná mudou de patamar. Isso tudo é fruto de muito trabalho, de muita gestão, de um time, né, que acompanha o governador Ratinho Júnior, e eu ser colocado nessa posição de poder sucedê-lo, obviamente eu fico envaidecido, feliz, mas consciente que minha missão nesse momento é poder ser um bom secretário das cidades. É uma secretaria cobiçada, né, porque ela faz relação direta com os prefeitos, nós temos muitas obras no Paraná, e meu objetivo é gastar energia, concentrar aqui em poder fazer uma boa gestão, porque eu sei que isso tem impacto na vida das prefeituras, das cidades, do cidadão, com obras que vão mudar a realidade de muita gente. Acredito que esse debate eleitoral ele vai ser acentuado a partir de dezembro, janeiro, né, onde as coisas realmente começam a ser definidas. E, obviamente, a ansiedade de todo mundo sobre esse debate antecipa um pouco o cenário, até porque o governador Ratinho Júnior também tem uma projeção nacional. Mas o que a gente fica feliz, e as últimas pesquisas apontam, a garantia ou o conforto de que o governo é bem avaliado, que esse modelo é bem avaliado, né? A pesquisa aponta que o candidato governador tem grandes chances aí de avançar com muita força, porque o governador consegue transferir uma parcela do seu prestígio, da sua aprovação. Então, ser escolhido pelo governador, obviamente, dá uma vantagem enorme, mas eu percebo que é necessário, nesse momento de muita conjuntura, dos palanques regionais, é preciso agora humildade, sensibilidade, porque nós temos também um grupo forte, com diversos colegas que também têm suas pretensões. Então, eu tenho conduzido com muita tranquilidade, fazendo meu papel, meu trabalho aqui, que é poder entregar os grandes programas aqui do governo, como asfalto novo, iluminação de LED para todos os municípios, e tenho convicção no tempo de Deus, no tempo das coisas, o que for melhor para o Paraná será desenhado, porque o que nós queremos é poder dar continuidade a esse projeto, que é o Método Paraná, que é uma metodologia que realmente, um espírito de governar que realmente tem dado muito certo.
quando saem essas primeiras pesquisas, como o senhor mesmo disse, todo mundo fica ansioso e começa a desenhar diversos cenários, né? E aí, outra pergunta que as pessoas se fazem é: o senhor aceitaria ser vice se um dos nomes, né, outros nomes que estão também fortes na pesquisa, como Alexandre Cury ou Rafael Greca, chamassem o senhor para um projeto? O senhor aceitaria ser vice de um desses nomes? Olha, eu costumo dizer que quem é candidato a vice não é candidato a nada, né? Eu nem cogito nenhuma composição eleitoral partidária, isso ainda está muito distante. E, obviamente, é necessário que o projeto possa falar mais alto que as pessoas, né? E é necessário que o governador saia fortalecido do Paraná, sem divisões, com unidade, né? com integração, que isso que vai garantir o sucesso dessa alavanca para o governador poder se projetar nacionalmente, o governador Ratinho Júnior, e, obviamente, de um ambiente integrado entre as forças que ficam no Paraná. Então, eu não estou nem conjecturando nenhuma possibilidade de vice, estou muito focado aqui na Secretaria das Cidades e, obviamente, o desenho que vai ser construído a várias mãos, ele vai dar um sinal. Então, agora, falar que isso, disso, daquilo... Eu costumo dizer, aqui na política não tem plano B, só tem plano A. Tem que seguir o projeto e o importante é entregar muitas coisas positivas para o povo do Paraná. Apesar dessas, né, essas especulações, às vezes as pessoas não quererem falar sobre essas especulações, eu vou insistir um pouquinho mais aqui com o senhor e vou perguntar agora o oposto. Se um desses nomes se colocasse à disposição, ou Alexandre Cury ou Rafael Greca, para ser seu vice, o senhor acha que seria, né, algo assim que iria acrescentar bastante para você? Olha, Diana, eu costumo apontar que eu não gostaria de pessoalizar, não é o A, o B, o C, tem bons quadros no Paraná. Acho que o importante é manter a unidade de um projeto. Se qualquer componente desse grupo tiver essa filosofia de sequência, do estilo de gestão, com as transformações que têm acontecido na Polícia Civil, na Polícia Militar, mudança de conceito na educação, de metodologia, qualquer nome é bem-vindo para uma composição. Agora, nós não podemos errar, fazer política pela política na marra partidária política, porque isso não foi esse modelo que não nos trouxe até aqui. Foi justamente o contrário, foi fazer esse contraponto à tradição política, às amarras políticas para acomoda o partido, da secretaria para tal partido. Isso não foi presente no governo Ratinho Júnior. Foi o contrário, olha, vamos focar no que precisa ser feito, vamos trabalhar, os partidos se acomodam depois, mas o projeto ele não foi calcado em cima de uma figura ou de uma pessoa, não é um projeto pessoal. Ele sim é um projeto de gestão, é uma filosofia de gestão. Então, eu acredito que qualquer nome que tenha alinhamento com essa filosofia vai ser bem-vindo em qualquer composição que nós tenhamos aí pela frente. Agora, o senhor já falou um pouquinho a respeito desse assunto, mas eu peço que o senhor, né, discorra mais a respeito dele. Recebendo o apoio do governador Ratinho Júnior, a gente viu, né, que a pessoa vai ganhar uma grande força. Como é que o senhor vê esse apoio do governador Ratinho Júnior, uma vez que ele é seu amigo pessoal também? O senhor acha que esses dois nomes, né, o seu nome junto com o dele, poderia acrescentar bastante? Olha, eu tenho uma relação de muita franqueza, de amizade com o governador, e meu jeito sempre é muito franco. Eu sempre falo a verdade, o que eu sinto para o governador, porque às vezes o poder fica com medo de vou questionar, não vou criticar. Nossa relação é muito franca nesse sentido. E isso ajuda demais você a construir um projeto, né? Porque às vezes o governo tem que ter humildade para recuar. O governo precisa calibrar, isso não está funcionando. É preciso discutir político, o que está acontecendo, o que pode ser potencializado, quais são as dificuldades. E a conversa que eu tive com o governador, em nenhum momento eu disse, olha, eu quero isso, quero fazer aquilo. Estou muito livre, deixar o governador muito à vontade, porque eu tenho consciência que o que está em jogo é um projeto maior. É poder levar esse projeto, essa filosofia de governo para Brasília. Obviamente, não perder essa atração que a gente tem no Paraná, que está funcionando muito bem. Mas em nenhum momento houve uma conversa aprofundada. É isso, aquilo, vamos fazer isso, aquilo. Obviamente, ter o apoio do governador deve ser uma coisa maravilhosa para poder disputar uma eleição, porque o governador, com 81% e com projeção nacional, ele ajuda a projetar uma candidatura com muita força. Mas eu costumo dizer que é igual o herdeiro, né? Você precisa ter muita sensibilidade, muito jeito, muita responsabilidade também para poder recepcionar esse ativo, né? Essa herança que é tão positiva. Mas eu estou muito confortável assim na relação com o governo, com o governador, né? Estou tanto tempo nesses 8 anos aqui, dia a dia no governo, construindo, trabalhando. Então, obviamente, a gente sabe que será decisivo o apoio do governador nas próximas eleições.
E estamos aguardando aí o desfecho para ver como que será construído e, obviamente, o que a gente quer é poder dar continuidade com um grupo unido, com um grupo com uma filosofia de transformação que tenha acontecido aqui no Paraná. Agora, ainda sobre eleições, mas não sobre sua possível candidatura, mas sobre seu grupo político, o governador já fala sobre qual cargo ele pretende disputar nas próximas eleições? O governador Ratinho é candidato à presidência da República. Candidatíssimo a presidente da República e nós confiamos e acreditamos que deve ser. Eu atribuo algumas características que o Brasil precisa e o governador tem isso muito, muito vivo dentro dele. Primeiro, que ele é jovem. E para chacoalhar o país, fazer as mudanças, transformar o que precisa ser transformado, precisa de ousadia, que é típica da juventude, né? E coragem para poder fazer. O governador já demonstrou que tem de sobra. O segundo, o governador, apesar da idade jovem, tem muita experiência política. Ele foi deputado estadual, conhece o parlamento estadual, foi deputado federal, sabe como funciona Brasília. Foi secretário de Estado, sabe o dia a dia de uma pasta do Executivo. O governador reeleito dessa maravilha que é o Paraná, essa potência, esse estado tão importante. Então ele tem muita consistência para poder colocar o mundo da política, ele compreender esse mundo da política, e o Paraná foi um bom exemplo. Que com paz, estabilidade, com paz política, a gente sempre fala que tem paz política no Paraná, quando tem paz tem prosperidade, tem avanços, tem melhoria na vida do cidadão, e o Paraná é um bom exemplo disso. Então eu acredito que o governador, com essa característica dele de juventude, com experiência política e capacidade de gestão, ele é um grande gestor também, tem capacidade de avaliar os projetos, mergulha com a gente nos programas de Estado, isso faz muita diferença. O governante, que você perguntar hoje para ele qualquer assunto de obra de infraestrutura que está acontecendo nas pastas, ele sabe com profundidade, isso demonstra respeito e capacidade de gestão. E, na minha opinião, tem algo muito valioso, que é importante nesse país que está dividido, que está barulhento, que é a capacidade de dialogar, de ter equilíbrio, de ter estabilidade. Acho que esse Brasil precisa muito desse momento para poder prosperar, para poder melhorar. Então o Ratinho reúne essas condições que eu acho que vai ser importante nesse debate eleitoral. As últimas pesquisas já apontam um empate técnico entre o Ratinho Júnior e o Lula num segundo turno. Isso demonstra que há necessidade de lideranças novas. E o Brasil carece de lideranças. O Estado carece de lideranças. Quando eu falo liderança, precisa de liderança na igreja, na associação comercial, na área de serviço, precisa de liderança no mundo político, precisa de líderes para projetar. Um país uma nação que não tenha liderança ou que não tenha processo de sucessão não vai prosperar. Os países desenvolvidos fazem isso muito bem, tem liderança, tem gente participando. Só que nós vivemos um processo da desconfiança na política que você inibiu muita gente de participar. A transformação do Brasil se dará pela política, se dará com os parlamentos. Tem outro caminho, já ficou evidente isso, não adianta a gente negar a política. O processo de transformação que a gente acredita, que vai melhorar a educação pública, como tem acontecido no Paraná, que vai poder fazer um programa como a gente tem feito aqui, Asfalto Novo, que é pavimentar muitas ruas, se dará pelo processo político, a boa política. Nós não podemos negar a política. É quase infantil. Isso é contra aquilo, isso não vai resolver a vida de ninguém. Nós temos que focar em poder melhorar esse desempenho político, e o Ratinho tem todos esses predicados, todas essas condições de mudar a chave do Brasil. Além do super trunfo, né, que é a figura do pai. O apresentador Ratinho Júnior, que é o apresentador Ratinho, que é essa figura muito querida em todo o Brasil, é amada por muita gente, que todas as noites está na casa de milhares de brasileiros. Ele tem a condição de nacionalizar um nome, e é difícil fazer isso. Você imagina que no Paraná tu não conhece o Ratinho. Se for lá no Acre, no Amapá, ou num estado mais longínquo, muitas vezes não sabe o que está acontecendo aqui. Como o governo tem se desempenhado, qual que é o papel aqui do governador, que tem sido extraordinário. Então essa mensagem, para chegar nos pontos mais remotos desse país continental, dessa imensidão do Brasil, a figura do pai ajuda muito você a acelerar esse processo. É por isso que eu estou muito confiante e acredito que o Ratinho será a grande surpresa das próximas eleições, com muitas chances. Eu colocaria toda a minha aposta Ratinho presidente nas próximas eleições. Que agora fala para a gente a respeito do trabalho realizado à frente da Secretaria, recentemente agora, né, da Secretaria das Cidades, também vamos falar um pouquinho da Secretaria de Planejamentos, mas a gente tem aqui a notícia sobre a licença ambiental da revitalização da Orla de Guaratuba, que é uma notícia bastante recente, da semana passada. O senhor acredita que a licitação dessa obra sai ainda esse ano? Acredito, veja bem. A Guaratuba, agora a revitalização, ela faz parte de um grande pacote de obras do nosso litoral. Ponte de Guaratuba, que é o nosso símbolo, né, de gestão. A engorda de Matinhos, que já está concluída, a população acompanha, a engorda e requalificação da orla.
Pontal já estamos iniciando, são 7 fases, todas projetadas, a primeira já iniciaremos esse ano. O trecho ali de Pontal a Alexandre também é um trecho importante de duplicação, já com o edital na praça. O trecho de Garuva a Guaratuba, também para poder dar fluxo nessa realidade viária que vai mudar completamente. Nós estamos trabalhando aqui também com os planos de mobilidade de Matinhos e Guaratuba, porque a partir do momento que você entra uma ponte nesse caminho, possivelmente aumente o fluxo. O trecho de Paranaguá, do Rio Tiberê, né, com toda aquela requalificação que vai acontecer ali no Mercado do Peixe, na Ponte dos Valadares. Enfim, o litoral tem recebido investimentos preciosos, foram planejados, foram pensados, e nós temos um grande estoque de obras ainda e projetos em execução. Esse trecho de Guaratuba, que compõe ali a Praça dos Namorados, né? Quem está de frente para a Bahia, que é um lugar extraordinário, que é lindo, passará por uma requalificação, foi agora aberto, autorizado o processo de licenciamento, e agora o governo vai acelerar para poder executar essa obra. Então são obras que mudam a dinâmica do litoral, que é tão necessário. Nós temos um litoral tão bonito, né? Temos um litoral com tantas preciosidades, mas que infelizmente a parte de infraestrutura ficou muito aquém de outras regiões. O turista não vai passar férias para passar raiva. O turista não vai viajar para um lugar que não tenha minimamente infraestrutura, um posto de saúde, segurança pública, um asfalto organizado, saneamento. E o Paraná fez esse resgate. Nós estamos falando de mais de 3 bilhões de reais investidos no litoral, contando a ponte, as engordas, todo esse pacote de obras. É algo que a gente nunca... talvez o pessoal do litoral nunca imaginou que iria acontecer, mas nós vamos, de fato, entregar um novo litoral. E precisa, por 2 razões. Primeiro, que é um cartão de visita do Paraná. É importante dar condições para o turista e para que o paranaense também tenha essa percepção. Mas nós estamos muito preocupados com quem mora no litoral. Não é justo um jovem que nasce em Guaratuba, Matinhos, lá não pode construir indústrias, porque nós estamos no coração da Mata Atlântica, tem uma série de restrições ambientais, então vai trabalhar onde? O turismo é grande vocação. Então, se a gente consegue tirar do papel essas obras que vão dar uma cara nova para o turista, significa que nós vamos movimentar essa indústria que gera muito valor e vai dar oportunidade para esse jovem permanecer na sua cidade. Então, tudo isso foi pensado, organizado, e agora estamos aí no cronograma para poder tirar mais essa obra do papel, que é uma obra que muda completamente o entorno de Guaratuba, e realmente ali é algo extraordinário, é um visual magnífico dessa Bahia, que é uma joia do Brasil. O senhor acredita que essa licitação pode sair ainda esse ano? Eu acredito. Nossa perspectiva agora é 90 dias de licitação, mas o objetivo é entre setembro e outubro, acredito que tenha condições de licitar essa obra. Uma das obras, né, como o senhor falou, que estão em andamento ali no litoral, é a Ponte de Guaratuba, que é uma obra que muita gente já estava desacreditado, porque foram anos aí, né, em busca dessa grandiosa obra aqui no nosso litoral paranaense. Ela chegou a 60% de execução. Isso. Temos novidades a respeito dessa obra? Se sabe quando vai ser a conclusão? Se mantém a previsão, né, do prazo de conclusão dessa obra? Olha, a previsão para abril é uma obra muito especial, porque ela está sendo construída em 3 turnos. E essa obra, o governador Ratinho Júnior tem 40 processos no CPF dele, da pessoa física. Esse é um símbolo de persistência, essa obra, de teimosia do governo, porque nós acreditávamos que ela era importante para poder transformar o litoral. Foi muito enfrentamento do ponto de vista ambiental, lobby de empresa, interesses econômicos para tirar essa obra do papel. Então, 40 processos no CPF do governador para essa ponte ficar de pé. E ficará. Esse é o sonho do paranaense, e essa ponte de Guaratuba simboliza muito o espírito paranaense. Teimosia, vontade de fazer acontecer, acreditar que é possível fazer. E como a ponte de Guaratuba talvez seja um grande símbolo dessa luta, desse trabalho no Paraná, mas eu brinco que nós temos outras pontes. Pontes que não são pontes físicas, mas nós temos lá a Estrada da Boiadeira, que 60 anos todo mundo aguardava na região de Moarama. Nós temos a 280, uma rodovia 40 anos, uma conexão importante com Santa Catarina, totalmente deteriorada, hoje tem 120 quilômetros em concreto. Nós temos agora uma outra ponte de conexão com as regiões da região central do Paraná, Guarapuava, Turvo, Pitanga, Manoel Ribas, Londrina, Campo Mourão, Maringá, toda em concreto, R$1 bilhão. Então, quando a gente olha o Paraná, a gente percebe que nós temos outras pontes simbólicas. Temos grandes obras em todo o estado, recuperando a nossa infraestrutura, que é importante, complementando o anel viário, com o novo pacote de concessão que está aí rodando, né? Então, algumas empresas de pedágio já avançando em alguns trechos, outros vão ser leiloados, e esses trechos que ficaram nesse vazio, que não foram contemplados,
o Estado tem feito esses investimentos de aumentar a capacidade, melhorar pavimento, organizar o Estado, porque nós sabemos que infraestrutura gera competitividade, competitividade gera valor, valor gera emprego, e é por isso que o Paraná tem sido essa locomotiva de geração de emprego do Brasil. Um dado interessante, na semana passada, saiu o dado do Banco Central, que avalia a atividade econômica dos estados. O Paraná cresceu acima de 8%. O Brasil cresceu acima de 2%. Nós crescemos 4 vezes mais do que o Brasil. Isso demonstra que está funcionando, que o Paraná é essa locomotiva de geração de emprego, de dinâmica econômica, e isso se dá fruto, obviamente, do trabalho de todos nós, paranaenses, né? O paranaense gosta de trabalhar, mas isso dá fruto desse ambiente, que incentiva o pequeno empresário a seguir adiante, com linhas de financiamento, que dá condições para as empresas paranaenses conseguir ampliar as suas estruturas, que traz muitos investimentos de fora para se instalar no Paraná. Nesses últimos 6 anos foram 350 bilhões de reais investidos em empresas de papel, de celulose, de pneu, grandes empresas multinacionais que estão aqui no Paraná produzindo, porque tem bom ambiente, o governo não atrapalha, o governo não fica enchendo o saco de quem quer produzir, é bem recebido pelo governador, o governo vem investir aqui, vem gerar emprego. Então o Paraná tem dado uma contribuição para o Brasil importante de que é possível sonhar, é possível realizar, é possível fazer um país diferente. Basta deixar as coisas caminharem. O Estado não pode atrapalhar o dia a dia do cidadão. O Estado não pode atrapalhar o dia a dia de quem quer produzir. Então essa filosofia, que é a filosofia do método Paraná, que a gente acredita, que está no nosso DNA, é isso que precisa também para o Brasil. Um país tão rico, tão próspero, que sempre é o país do futuro. Eu estou com 48 anos. Eu nasci no país do futuro que nunca chega. E aí fica aquele questionamento, por quê? Porque nós investimos mal na educação, não evoluímos, porque a infraestrutura ficamos sucateados por anos, mas tem jeito. Nós estamos demonstrando aqui no Paraná que tem jeito, que é possível. Um governo sério, um governo que tem foco, um governo que olha para evidências, que na gestão pública, se você quiser fazer tudo, você não vai fazer nada. Você tem que fazer, por que eu vou fazer estrada A e não vou fazer estrada B? Com base em qual estatística, com base em qual indicador? Todo esse processo de governança ele precisa estar calcado em números, em indicadores, em prioridades. Isso tem sido o tom do governo Ratinho Júnior e é por isso que ele tem conseguido evoluir e, obviamente, mudar o Paraná de patamar. Secretário, agora também é recente a notícia do programa Casa Fácil Paraná Terceira Idade. Gostaria que o senhor explicasse um pouquinho como é que funciona esse programa e como é que o paranaense da terceira idade pode ter acesso a esse programa do governo do estado. Olha, eu vou contar como é que inicia esse programa, como é que se origina esse programa. Foi da capacidade do governador, eu estava com ele esse dia, de poder escutar. Nós fomos numa reunião aqui no Sinduscom, que reúne o sindicato patronal da construção civil, e eles disseram, olha, governador, Minha Casa Minha Vida, lá do governo Lula, e depois a Casa Verde e Amarelo, do governo Bolsonaro, não está andando mais. Por quê? Porque a população não tem como dar dinheiro de entrada. Eles não têm o dinheiro para dar dinheiro de entrada, não vai no sistema Caixa, não financia, e nós estamos sem fazer casa aqui. E o governador perguntou, mas se o governo dá entrada, você acha que vai caminhar bem? Governador, vai faltar casa no Paraná, vai faltar tijolo. E esse é o Casa Fácil, surge dessa conversa com o Sinduscom. O governador aporta um valor no fundo da pobreza e do dia 1 do governo lá atrás, primeiro mandato, até hoje, nós temos 100 mil casas ou entregues ou em construção no Paraná. 100 mil casas. Na história da Coapar de 40, 50 anos, o total das casas era 200 mil na sua história inteira. Nós estamos fazendo 100 mil casas num período de 6 anos. E a pergunta por quê? Porque a gente ouviu o setor, entendeu que se desse entrada, dinamizaria toda a economia, e essa é uma construção civil, movimenta muita economia e gera muito valor, prega muita gente. E obviamente, o grande objetivo de possibilitar que uma família tenha o sonho realizado da casa própria. Quem é que não quer o seu cantinho, o seu ninho, o seu pedaço, né? Que é tão importante, o pedacinho de vida. Então, esse programa tem sido um sucesso e agora, nos últimos anos, nós percebemos o seguinte, o Paraná também envelheceu. O último censo do IBGE aponta que a nossa população teve um envelhecimento. Isso é muito bom, que significa qualidade de vida, significa saúde. É bom envelhecer, que a população envelheça, significa que as coisas estão boas. Entretanto, nós em 10 anos, próximos 10 anos, nós teremos no Paraná mais idosos do que crianças. E quando a gente começa a conversar com o pessoal, olha, eu não consigo financiar uma casa na Caixa. Eu tenho 73 anos e não consigo ter minha casinha própria. Mas por quê? Não, porque a Caixa não financia, nenhum banco financia. Porque olha a expectativa de vida dos brasileiros, que é de 85, 70 anos para 85, 15 anos para pagar. 15 anos não paga a Caixa, não paga a conta.
Então, você está descartado do financiamento. Mas se eu der, então, a entrada, é possível? É possível. Então, o Estado agora está dando R$70 mil para quem está na faixa dos 70 anos, R$80 mil quem está na faixa dos 80 anos, e o Estado dá essa entrada, e daí o cidadão vai no sistema aqui da Coapar, da Caixa, ele financia o restante, e a parcelinha fica bem abaixo no aluguel que ele já paga. Então foi uma forma da gente poder atender a população que tanto contribuiu, que tanto ajudou o Paraná, que tanto trabalhou e não conseguiu realizar esse sonho. Então o Casa Fácil Terceira Idade tem sido um sucesso. A gente pede para procurar o site da Coapar, tem toda a descrição do programa, e é uma forma da gente poder dizer, quem trabalhou muito, quem contribui muito, você vai ter espaço também. Nós queremos olhar para você, nós vamos dar condições de ter tua casa própria. E com um detalhe, se vier a ter um falecimento, perder esse ente querido, a casa fica para os filhos, fica para os netos. Também é um patrimônio, alguma coisa para deixar para os familiares. Então é um sucesso o programa, nós estamos iniciando ele agora, e é a perspectiva que a gente sempre fala de olhar o cidadão. Desde que ele nasce, é o pré-natal, é uma escola de qualidade. Vai para a escola, tem 3 merendas, escola pública do Brasil, hoje do Paraná, a melhor educação pública do país. Ruas seguras para os jovens, para ter tranquilidade. Mas nós temos que olhar quem quer produzir, quem quer trabalhar, geração de emprego, oportunidade. Mas ao fim da vida a gente precisa olhar para essa perspectiva de quem está envelhecendo. E nós fomos reconhecidos aí na semana passada pela ONU como o Estado amigo do idoso. É o único Estado do Brasil que teve esse selo, esse reconhecimento, justamente porque tem políticas públicas específicas de cuidado ao idoso. O Brasil ainda não está olhando isso. O Japão já fez, a Europa já fez, porque a população envelheceu. Nos Estados Unidos, o Brasil está envelhecendo e o Paraná tem buscado projetar esse futuro, que nós estaremos mais velhinhos, que as cidades, que os ambientes possam ser mais confortáveis, mais acessíveis e, sobretudo, com oportunidade para que a gente possa envelhecer bem. Secretário, o senhor tem trabalho recente aqui na Secretaria das Cidades, mas vem de anos trabalhando aí junto com o governador Ratinho Júnior, né, dentro do governo do Estado. Diante dessa sua experiência, né, desses 8 anos de atuação, onde o senhor vê que o Paraná precisa de mais investimentos? Qual é a sua visão sobre o nosso Estado? Você perguntar o que faltou, né? O que faltou? Olha, quando a gente olha o indicador, na Secretaria do Planejamento, meu papel era poder avaliar os indicadores e projetar o futuro do Estado. E nesses indicadores, nós temos uma cesta de 200 indicadores, que a gente mede lá: analfabetismo, qualidade do ensino, infraestrutura, saneamento básico. Tem uma série de métricas que vão balizando a nossa bússola para fazer um bom governo. E todos esses indicadores o Paraná melhorou. Absolutamente todos. Por isso que eu falo, insisto, que a gente mudou de patamar. Mas uma coisa que ficou pendente em função de um caso externo, que é a nossa ferrovia. Porque a Ferroeste, que é um sonho importante para o Paraná, e só dar um dado interessante, na Ferroeste hoje o Paraná já não é mais autossuficiente em grãos, em milho e soja, porque toda essa produção de milho e soja aqui do Paraná, plantado e semeado e colhido no Paraná, ele é utilizado para fazer ração animal, para engordar frango, peixe, suíno, que nós somos o grande exportador de proteína do Brasil. Então, o Paraná, para podermos ter uma produtividade a longo prazo, ele precisa dos caminhos férreos, precisa de uma ferrovia que não é apenas o olhar para Paranaguá. Não é olhar para Paranaguá para exportação. Nós precisamos olhar para o interior do Brasil, especificamente para o Mato Grosso do Sul, para poder trazer insumo barato, milho e soja, para abastecer essa agroindústria que não para de verticalizar, de se industrializar e gerar valor. Então, a Ferroeste tem toda uma discussão da Malha Sul, que a questão ferroviária ela é uma concessão federal, onde cada região do Brasil ela é subdividida e uma empresa ganhadora dessa concessão, como são dos pedágios, explora esses caminhos férreos. Então essa concessão está terminando no ano que vem e aí ficou aquele impasse de negociação, como é que nós vamos buscar uma alternativa. Mas nós pretendemos, na mesma metodologia, filosofia do que foi feito nas rodovias, encontrar um mecanismo que possa atender o governo federal e estadual, os interesses do Estado, que é justamente a ampliação dessa estrutura e, de uma forma definitiva, a gente poder implantar maior capacidade de carga para tirar muitos caminhões das estradas. Tirar caminhões e, sobretudo, acompanhar esse crescimento do Paraná. Hoje, quem trafega pelas estradas do Paraná, sobretudo na safra, os volumes são extraordinários, de bitrens e toda a safra sendo escoada para o Porto Paranaguá. Nós precisamos intensificar esse modal ferroviário. E um dado curioso, hoje em Paranaguá, 50% do volume
das exportações elas chegam por trem e 50% rodoviário. É muito acima da média nacional, isso é um bom indicador. E agora com o novo Moegão, que é um grande investimento que está acontecendo lá em Paranaguá, a nova esteira do Moegão, que vai poder ampliar a capacidade de 30%, vai ter mais capacidade de carga para poder escoar, além do novo terminal em T, que também é um novo terminal, R$1 bilhão de investimentos, uma nova estrutura que vai colocar novamente Paranaguá como essa potência na exportação de grãos, na exportação das riquezas do Paraná. Então, quando a gente olha a infraestrutura, a gente tem que ver ferrovia, rodovia, os aeroportos estão agora no processo de privatização, tem que ver gás, energia, saneamento, água, habitação. Quando a gente fala em infraestrutura, tem que olhar de uma forma ampla todos esses elementos. E nós estamos muito confiantes que o Paraná viverá mais um ciclo importante, 10 anos de produtividade, de prosperidade. Isso significa, com inteligência, com razoabilidade, com bom senso, significa que nós vamos poder melhorar a vida de muita gente. Tá certo. Secretário, mais uma vez agradeço o senhor ter recebido nossa equipe aqui no seu gabinete. Eu que agradeço a oportunidade de a gente poder falar desse bom momento do Paraná, conversar com boa parte da população que está sempre antenada, né, buscando as informações. E a nossa mensagem é de otimismo. O Paraná tem um bom caminho, nós temos um governante justo, com muita potência para poder governar o país, e tenho certeza que todo esse trabalho realizado aqui por parte do governo será reconhecido, e obviamente nosso desejo é que a gente possa avançar e dar continuidade a esse projeto que tem transformado a vida de muita gente. Tá certo, muito obrigada. Bom, nós conversamos com o secretário das Cidades do Governo do Estado do Paraná, Guto Silva.